Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando, que estejam estudando. Chegamos ao final da nossa segunda etapa e aí eu trouxe para vocês hoje uma revisão. Essa revisão é sobre a apostila 2 e eu dividi ela em dois vídeos. O primeiro vídeo falando sobre a unidade 3, os dois capítulos da unidade 3. E o outro vídeo falando sobre os dois capítulos da unidade 4. Lembrando que essa nossa apostila vai falar sobre o continente asiático, tá? E aí, para começar, vocês podem acompanhar nossas aulas aí a partir da página, deixa eu abrir aqui, a página 207, tá? Os dois capítulos que vem, certo? Que vai falar primeiramente sobre a regionalização do continente asiático. Minha gente, a Ásia é imensa, é o maior continente que nós temos. Você imagina conseguir administrar um continente tão grande? Então, para melhor organizar e desenvolver políticas públicas, eles preferiram regionalizar a Ásia, de acordo com as características que tem dentro de cada região. Então, a gente pode regionalizar em Oriente Médio ou Ásia Ocidental, Ásia Setentrional ou Norte Asiático, Ásia Central, Sul da Ásia ou Ásia Meridional, Extremo Oriente ou Ásia Oriental e Sudeste Asiático, certo? Essa regionalização, ela nos ajuda a entender o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia, as características populacionais, as características econômicas. Esses dois primeiros capítulos, eles vão se concentrar nas características físicas, tá? Então, começando pelo relevo de uma forma geral da Ásia. A Ásia é um continente de contrastes, minha gente. É lá que a gente encontra o relevo mais alto, que são as montanhas do Himalaia, e lá está o ponto mais alto do mundo, que é o Everest. É lá que a gente encontra a depressão mais profunda, que é o Mar Morto, que é uma depressão absoluta, abaixo do nível do mar. É lá que a gente encontra os planaltos mais altos do mundo, que são conhecidos como o telhado do mundo, que são os planaltos do Tibete e do Pamir. E lá onde a gente encontra planícies enormes congeladas, como o caso da Sibéria, que é a região da Rússia que pertence à Ásia. Lembrando que a Rússia é bicontinental. Uma parte da Rússia está na Europa e a outra grande parte está na Ásia, certo? Então é um relevo de contrastes. O clima. Aí a gente tem vários climas, né? Há uma variação enorme de clima. Ele vai desde o clima aqui mais ao norte, o clima polar, aí vem o clima frio, nós temos o clima subtropical, clima mediterrâneo, clima frio de montanha, clima desértico, tem uma variação imensa de climas. Nós vimos, né, na aula mesmo sobre esse capítulo, as imagens e a relação entre os climas e as vegetações. Se vocês quiserem relembrar, vão lá para aquelas anotações que nós fizemos, para esses vídeos, se vocês quiserem ver as imagens. Uma vez que aqui é uma revisão, então acaba sendo mais rápido, né? Então, só para a gente dar uma lembradinha. O clima polar é aquele clima que tem muita neve, é um clima muito frio, baixíssimas temperaturas, né? É um clima bem inóspito. E nesse clima polar se desenvolve a tundra, que é aquela vegetação formada por líquens, musgos, que se desenvolve no curto verão, certo? E que aí depois vai morrer, porque o solo é aquele solo de permafrost, que é aquele solo que é constantemente congelado. Logo embaixo a gente tem um clima frio. Esse clima frio, ele não é tão intenso quanto o polar. É um clima que tem baixas temperaturas, mas que no verão essas temperaturas são mais amenas, também com queda de neve. Aqui se desenvolve a taiga, floresta de coníferas ou floresta boreal, que é aquela floresta que tem os pinheiros. E esses pinheiros, eles são adaptados à queda de neve. Por isso que ele tem um formato de cone. E também eles têm as folhinhas no formato de agulha, tanto para economizar água, quanto para não acumular neve, né? São aciculifoliados.
Temos também o clima frio de montanha. À medida que você vai subindo a montanha, vai se tornando mais frio e os vegetais vão diminuindo de tamanho e vão diminuindo de variedade, vai se tornando mais homogênea. O clima subtropical, que fica abaixo do trópico, é um clima parecido com o temperado. Tem as 4 estações do ano, mas os invernos são mais rigorosos e os verões são mais rigorosos também. Nele se desenvolvem as florestas subtropicais. O clima temperado, que é aquele clima que tem as 4 estações do ano bem definidas. Outono, primavera, verão, inverno. E aí se desenvolve aquela vegetação que a gente encontra na maioria dos filmes, Harry Potter, filme de terror, que é aquela vegetação onde dá pra correr, né? Na floresta o pessoal corre mesmo, né? E é uma vegetação com os troncos mais finos e as folhas caem bastante, principalmente durante o outono. Uma estratégia do vegetal, né, para economizar água. O clima mediterrâneo, que é o contrário do tropical, então ele tem um verão seco e um inverno chuvoso. Se desenvolvem os maquis e os garrigues. Maquis, arbustos mais densos e altos. Os garrigues, arbustos mais esparsos e menores. O clima desértico, que é aquele que tem uma grande amplitude térmica, dias muito quentes, noites muito frias, né? E nesse clima desértico se desenvolve a vegetação xerófita, que é aquela vegetação adaptada à escassez de água, principalmente cactáceas, plantas que retiram água do lençol freático, certo? Ou tuberosas que armazenam o caule na raiz dessa água. Clima tropical tem 2, o tropical continental, que é mais seco, e o tropical oceânico litorâneo, que é o mais úmido. De uma forma geral, o clima tropical ele tem verões quentes e chuvosos, invernos amenos e secos. E o equatorial, próximo à linha do Equador, onde tem mais evaporação, é um clima mais quente e mais úmido. Aqui, no clima tropical, se desenvolvem vegetações como a floresta tropical e no clima equatorial, floresta equatorial. Cabe um parêntese aqui. Sabe os ventos monsônicos? Eles ocorrem nessa região do sul e sudeste asiático. E aí a gente lembra daquele time de futebol que ficou preso, lembra, dentro da caverna, por causa do clima tropical dos ventos monsônicos? Eles entraram para explorar a caverna, fazer um piquenique, uma despedida, e aí as chuvas intensas monsônicas aumentaram o nível das águas e eles ficaram presos. E foi feito um resgate que custou várias vidas e foi também um resgate histórico, né? Nunca tinha sido feito na história. Como é que são os ventos monsônicos? Minha gente, é o seguinte, vocês sabem que a rocha ela tem a propriedade de ganhar calor mais rápido e perder calor mais rápido. A água não. A água ela vai absorvendo calor devagarzinho e perdendo calor devagarzinho. Isso vai fazer uma diferença de temperatura entre o continente e o oceano. Durante o verão, o continente vai estar mais quente do que o oceano. Isso vai fazer com que o ar que está em cima do continente se dilate e suba, e os ventos oceânicos vão tomar conta, o ar em cima do oceano vai tomar conta do continente, levando muita chuva. Então as monções de verão são monções que sopram do Oceano Índico para o continente asiático, levando muita chuva. No inverno, isso se inverte. Agora as águas vão estar morninhas, porque passaram o verão todo absorvendo calor. E o continente, formado de rochas, vai estar frio. O que é que vai acontecer? O vento ao redor, o ar ao redor da água do oceano vai se tornar mais quente, dilatar e subir. E agora quem vai tomar o lugar dele são o ar que se desloca do continente para o oceano. Então as monções de inverno é o período da estiagem, é o período que não chove, porque os ventos sopram do continente para o Oceano Índico. Tá massa? Deu para entender? Então bora lá. As vegetações, como eu disse para vocês, elas estão relacionadas ao clima. Então nós temos a tundra, a taiga, vegetação de altitude, floresta subtropical, floresta temperada, a vegetação mediterrânea, que são os maquis e os garrigues, as vegetações desérticas, que são as
cactáceas, principalmente xerófitas, estepes e pradarias, que aparecem no clima tropical mais seco, florestas tropicais no clima tropical mais úmido e a floresta equatorial, no clima equatorial. Minha gente, com relação às questões mais voltadas para a população, né? No capítulo 2, nós falamos sobre os aspectos humanos. Com relação aos aspectos humanos, as principais etnias dentro da África, elas se distribuem, dentro da Ásia, elas se distribuem por regiões, né? No norte da Ásia e na Ásia Oriental, a leste, a gente tem, e no Extremo Oriente, nós temos mongóis, japoneses, chineses, coreanos, que a cor de pele é mais clara, os olhos são mais puxados, o cabelo é mais preto, mais liso. Já na região sudeste, a gente tem os cambojanos, os malaios, vietnamitas, tailandeses, birmaneses, filipinos, lausianos, onde a pele é mais bronzeada, os lábios são mais grossos e o nariz é mais largo. Os grupos com a pele mais clara predominam na Ásia Ocidental, principalmente os do Oriente Médio, que são semitas, no Irã, no sul da Ásia, certo? Então, essas etnias, elas vão se dividir de acordo com os fatores naturais e históricos também. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas regiões em específico, né? No caso de Israel, é o que possui o melhor IDH, onde as condições de vida são melhores, mais industrializado, maior expectativa de vida. Lembrando que Israel, ele é feito através do contexto, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos criou o Estado de Israel aos judeus, perseguidos na época do Holocausto, e isso gerou um conflito com os árabes que moravam lá na Palestina. Um conflito muito de dimensões gigantescas que acontecem até hoje. Países como Emirados Árabes Unidos, Catar, Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait, tiram de onde sua economia? Do petróleo. 60% do petróleo e 30% do gás natural do mundo estão concentrados nessa região do Oriente Médio. Afeganistão e Iêmen apresentam os menores IDHs, né, com indicadores ruins como alta natalidade, baixa expectativa de vida, alta mortalidade. Os demais países, a economia ela está concentrada mais na agropecuária. Na Ásia Oriental, os melhores IDHs são do Japão, da Coreia do Sul, lembrando que a Coreia do Sul faz parte dos tigres asiáticos, né? Pulsantes economias na atualidade, tem os melhores indicadores sociais, expectativa de vida. Já os na Mongólia e na Coreia do Norte, de herança socialista, né? A Coreia do Norte, apresentam menores indicadores de renda per capita, renda por pessoa. A China foi o país que mais cresceu economicamente nos últimos anos e é o país que tem a maior população mundial. O Japão é um país mais desenvolvido dessa região, apesar de possuir poucos recursos naturais, uma vez que o território dele é de formação recente, são ilhas que são formadas nessa era geológica, então é uma região de instabilidade, né? Como é uma formação recente, tem poucas matérias-primas, né? Um fato que faz com que eles tenham uma grande importação. Em seu território depende da importação de elementos necessários para a economia, inclusive para a energia. O Sul, essa região apresenta baixos indicadores sociais, onde o melhor está no Sri Lanka, que é uma ilhazinha que fica bem para baixo da Índia, no Oceano Índico. A Índia é o segundo país mais populoso, devido à significativa alta de natalidade, taxa de natalidade. Estudiosos preveem que ela venha ultrapassar a China. 80% da população ela é hindu e cerca de 14% islâmica. Essa diversidade religiosa e linguística contribui para conflitos dentro do país,
uma vez que esses dois grupos eles têm características muito diferentes. Segundo dados da ONU, 1/3 da população vive abaixo da linha da pobreza. Lembrando que dentro do hinduísmo, né, eles dividem a sociedade em castas. Por lei, as castas já foram proibidas, mas culturalmente ela é muito viva. Então lá você é o que a sua família é. As castas, elas fazem uma hierarquia social, onde grupos são mais importantes dentro da sociedade, como religiosos, aí depois vem os grupos dos soldados, aí depois vem o grupo dos comerciantes e tem aqueles que nem casta têm. Isso se dá pelo nascimento. E segundo a religião deles, né, que é politeísta, zooteísta, que são deuses com formas de animais misturado com gente, eles acreditam na transmutação da alma. Então eles acham que se você não teve uma vida legal nessa vida, sua alma vai transmutar para qualquer tipo de espécie de ser vivo e ali você vai carregar um karma que precisa ser pago para que sua alma possa evoluir durante as vidas. E isso faz com que a sociedade seja muito dividida, tenha nível de desenvolvimento muito desigual. O Sudeste Asiático, Singapura é o mais desenvolvido, Singapura também faz parte dos tigres asiáticos, Mianmar é o que tem o menor IDH, a população é essencialmente rural e a economia é agropecuária, o cultivo do arroz é significativo, isso aqui em relação aos ventos monsônicos, né, que trazem muitas chuvas para essas áreas, praticado nas margens dos rios e nas encostas elevadas. Naquela técnica de escadinhas, que é o terraceamento, né? À medida que vai descendo a montanha, vai se construindo esses degraus, para que quando vem a chuva, não venha carregar o solo fértil lá para baixo, né? Vai se depositando devagarzinho em cada degrau. A Ásia Central é a região menos povoada, é onde estão Turcomenistão, Afeganistão, Azbequistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão, são os 5 tão. Essa região ela é menos povoada, o clima é mais desértico, né? Grande parte da população vive na área rural e o Tajiquistão apresenta as menores taxas de urbanização. 26% só da população vive na cidade. E por último, a gente tem o norte da Ásia, que corresponde à Rússia. Possui um território tanto na Europa quanto na Ásia. No início do século XX, durante a Guerra Fria, assumiu a postura socialista. Após o fim da União Soviética, a Rússia foi a principal herdeira. Lembrando que a União Soviética era a junção de 15 nações. Não era só a Rússia, eram 15 nações. Que aí a Rússia passou a ser a principal herdeira. A sua população é composta de 160 grupos étnicos. Minha gente, se poucos grupos étnicos não se entendem, tu imagina 160. A desgraça que não é. Por isso que tem vários movimentos separatistas. Grande parte da população está concentrada na parte europeia, que é onde está a capital do país. Como eu disse para vocês, esses são os 2 primeiros capítulos da unidade 3. Façam anotações, estudem, certo? Para terem um bom desempenho na prova. Cheiro!